Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, Bispo Lima. Bispo Lima, hoje nós temos aqui 4 capítulos da Bíblia, que fica em Mateus capítulo 24, versículo 37, Apocalipse capítulo 11, versículo 19, Lucas capítulo 23, versículo 45 e 46, Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu gostaria, Bispo, que o Senhor desse uma explicação mais aprofundada a respeito de cada um desses capítulos para os ouvintes do outro lado. Olá, boa noite, a paz do Senhor, obreiro Wesley, e a paz do Senhor Jesus também a todo o povo de fé que estão aí do outro lado nos ouvindo. Lembrando, obreiro Wesley, que nós estamos aqui gravando este conteúdo para ser postado ali no canal da Igreja Fogo da Glória de Deus, no YouTube. Eu quero aqui saudar a todo o povo de fé que vai estar do outro lado ouvindo este conteúdo para agregar e fortalecer cada vez mais o vínculo de cada um na fé em Cristo Jesus. Então, vamos lá, obreiro Wesley. Qual vai ser aí o primeiro livro e o capítulo? E o primeiro versículo está no Mateus capítulo 24, versículo 37. Pois assim como foi no dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então, aqui em Mateus 24, versículo 37, está falando, obreiro Wesley, e você que nos ouve do outro lado, neste capítulo, a partir deste versículo, a Bíblia fala a respeito de um sinal muito importante que vai voltar a acontecer na terra. Veja que neste versículo está escrito que assim como foi no dia de Noé, vai também ser novamente na terra, agora na vinda, ou seja, no retorno de Jesus Cristo. Vai acontecer tudo de novo, obreiro Wesley. Aquele tempo que o povo viveu lá no tempo de Noé, na época de Noé, vai se repetir agora na nossa geração. E eu, desde já, posso dizer que este tempo já está se repetindo na terra. Todos nós já estamos novamente vendo com os próprios olhos. Quando eu falo assim, vendo, eu falo com direção aos cristãos, ao povo da fé, ao povo que estão aí na presença do Senhor. Estes estão vendo de perto que tudo que Jesus Cristo falou quando ele esteve aqui na terra já está se cumprindo. Nós já estamos vivendo novamente ali os tempos de Noé na terra. Pois se nós formos ver ali na Bíblia, quando Jesus Cristo falou a respeito disso, dando continuidade, obreiro Wesley, nesta passagem, nós vamos ver que Jesus Cristo até cita a respeito de como foi os dias de Noé. Os dias de Noé. Então, nós vamos ver ali que Jesus Cristo, ele vai falar de que naquele tempo de Noé, o povo estava desapercebido. O povo estava desapercebido. Então, quando Jesus fala aqui que naquele tempo o povo estava desapercebido, significa que no dia de hoje também o povo está da mesma forma. Ou seja, já começou a se repetir estes tempos na terra. Glória a Deus. Então isso é um aviso para todos nós. Nós temos que ficarmos em alerta, porque tudo o que Jesus Cristo falou naquele tempo já está se cumprindo. Então veja que
em Mateus, capítulo 24, a partir aí do versículo 37, foi o livro e o capítulo aí, com este versículo que você leu aí, agora há pouco. Eu quero aqui até dar uma continuidade falando a respeito deste assunto, porque está escrito nos demais versículos: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Então veja, o obreiro Wesley, que aqui Jesus Cristo fala a respeito de como foi aquele tempo no dia de Noé. Então veja que no dia de hoje as pessoas já estão vivendo novamente este tempo voltou a se repetir na terra. As pessoas estão mais voltadas para a vida delas, para o compromisso da vida terrena delas, do que para as coisas de Deus. Isso está claro diante dos olhos, principalmente dos cristãos. Nós estamos vendo isso. As pessoas estão mais voltadas para os compromissos da vida delas do que para as coisas de Deus. Resumindo tudo a respeito deste capítulo, é um recado para a igreja de hoje. A igreja tem que tomar muito cuidado, porque Jesus Cristo diz aqui que naquele tempo muitos, quando foram se dar por conta, já não havia mais como eles serem salvos. Já não havia mais como eles entrarem na arca que Noé havia construído. Assim também no dia de hoje. Muitos, quando vier a se dar por conta que acabou o tempo, muitos, quando olharem para o céu e ver ali Jesus Cristo com os seus anjos, porque a Bíblia é bem clara, todos os olhos da terra verão Jesus Cristo vindo com os seus anjos naquele dia. Então, quem não se arrependeu dos seus pecados, quem não aceitou Jesus Cristo, naquele dia vai ser tarde demais. Então vai acontecer novamente, o obreiro Wesley e você que nos ouve do outro lado, vai acontecer novamente a mesma coisa que aconteceu no tempo de Noé. Então temos que estarmos atentos. Este recado não é somente para quem está lá fora, as pessoas que estão lá no mundo, na vida de pecado, mas também como para nós cristãos que estamos na presença do Senhor. Nós temos que vigiar, como a própria Bíblia vai dizer. Aqueles que estão de pé, vigiem para que não caiam. Então, é um risco, tanto para quem está lá fora, que ainda não veio para a presença, a qualquer momento ser pego de forma desapercebida, e para nós também cristãos, que estamos na presença do Senhor. Nós temos que nos apegar a cada dia, mais e mais e mais, para que assim venhamos garantir a nossa salvação. Amém? Obreiro Wesley, vamos ver aí qual vai ser o outro livro, o outro capítulo. Está em Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Amém. Então aí, em Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, só confirmando o obreiro Wesley, é isso mesmo, capítulo 11, versículo 19. Então aí está falando a respeito da arca, daquela arca que foi construída no tempo de Moisés, ou seja, no tempo da lei. E aqui, em Apocalipse, nós podemos ouvir novamente falar a respeito da arca. E esta arca, segundo o entendimento aqui em Apocalipse, significa que esta arca, obreiro Wesley e a todos que nos ouvem do outro lado, esta arca ela foi arrebatada. Ela não está mais aqui na terra, no nosso meio. Até então, existe aí algumas pessoas que se dizem entendidas, sábias, alguns teólogos, pessoas que se aprofundam em pesquisas a respeito aí da Bíblia,
Existem algumas pessoas dessas que até dizem que a arca está em tal país. Eles vivem procurando encontrar a arca da aliança aqui na terra. E não está mais no nosso meio. A arca da aliança, ela não está mais no meio dos homens. Veja que aqui em Apocalipse, a arca foi vista através de uma visão. E eu queria até que o obreiro Wesley repetisse novamente aí o versículo 19 do capítulo 11 de Apocalipse. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Isso mesmo. Veja só, aqui nós podemos entender que a arca da aliança, através de uma visão, ela foi vista com Deus. Aonde, bispo? Lá no céu. Ela está no céu. Então, é perda de tempo, os historiadores, as pessoas que estão aqui na terra, estudando, se aprofundando, para que assim, possivelmente, venha, de repente, achar a arca. Porque para muitos, a arca da aliança ela está em algum lugar aqui na terra. Porém, o que diz aqui a Bíblia é que esta arca foi parar no céu. Ela foi arrebatada. Então, você que me ouve do outro lado, nunca mais permita que alguém venha lhe enganar a respeito deste assunto. Entenda que o que diz aqui a Bíblia é que a arca da aliança já não está mais aqui na terra, não está aqui no meio dos homens, ela foi parar no céu. Inclusive, obreiro Wesley, este assunto é importante porque no dia de hoje nós temos que doutrinar a igreja, ensinar a igreja de Jesus Cristo conforme foi a base da doutrina do próprio Jesus Cristo aqui na terra. E, infelizmente, muitas igrejas no dia de hoje estão ensinando o povo com base no Antigo Testamento, por exemplo. As igrejas, elas estão utilizando de objetos, de amuletos, e ali realizando as famosas campanhas em cima daquilo, incentivando o povo a fazer seus votos. E tudo isso olhando para a vinda de Jesus Cristo, significa que essas igrejas que estão agindo desta forma, elas estão anulando a vinda de Jesus Cristo. Veja que Jesus Cristo, a partir do momento que assumiu a grande responsabilidade de cumprir com a missão, anunciando o Evangelho, ele não mais fez uso daquela arca. Não houve mais a necessidade de fazer uso daquela arca. Você não vai ver aí no Novo Testamento Jesus Cristo anunciando o Evangelho, como diz a palavra, nas aldeias, nas cidades, e na frente os discípulos conduzindo a arca da aliança. A partir do momento que Jesus Cristo ele passou a anunciar o Evangelho na terra, a arca já ninguém mais se ouviu falar nela. A arca desapareceu. Então aqui agora vai fazer sentido para você que nos ouve do outro lado. Por que a arca desapareceu, bispo? Ela foi arrebatada, ela foi parar no céu. Porque aqui em Apocalipse está falando de uma visão. Aqui foi uma visão. Então nesta visão a arca foi vista com Deus. Como diz, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, tá vendo? E foi vista a arca da aliança no seu santuário. Então essa arca, ela foi arrebatada e ela está lá no céu, no santuário de Deus. Meu irmão, minha irmã, vocês que nos ouvem do outro lado, não aceite também mais este tipo de doutrina. Não se deixe mais se levar por este vento enganoso. Agora, a forma da igreja marchar
na terra é conforme o ensinamento que veio através de Jesus Cristo. Não precisa mais você estar apoiando a sua fé em objetos, não só na Arca da Aliança, mas como também em outros objetos, pois nós podemos ver, obreiro Wesley, que no dia de hoje as igrejas, a maioria delas, infelizmente, estão contaminadas por este ensinamento caído que não leva o povo à salvação. Através deste ensinamento caído, o povo não pode chegar ao conhecimento da verdade que salva. Porque o conhecimento da verdade que salva não está mais na Arca da Aliança, está em Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez eu repito, não se deixe mais levar por este vento que não vem do Senhor. Este ensinamento caído. Não aceite mais apoiar a sua fé nestes objetos, nestes amuletos. Você vai numa igreja hoje, está tendo a campanha da Arca da Aliança. Então você vai levar aquela Arca da Aliança, uma réplica dela, para a sua casa. E ali eles profetizam, hoje Deus vai entrar na sua casa. Meu irmão, minha irmã, a verdade é Jesus Cristo. Não podemos mais apoiar nossa fé na Arca da Aliança. Ela já se foi. Nós temos que apoiar nossa fé agora em Jesus Cristo, de forma exclusiva em Jesus Cristo. Mas daí então veio o ensinamento caído, a doutrina caída, que não pode levar o povo à salvação através dos amuletos. Repito, não só a Arca da Aliança, mas também como outros objetos. Existem algumas igrejas que utilizam ali a mezuzá, que de costume os judeus costumam colocar atrás da porta de entrada de suas casas. Temos ali também muitos outros objetos, amuletos, onde as igrejas utilizam para fazerem campanhas, para atrair as multidões. Meus irmãos, minhas irmãs, tomem muito cuidado, porque as igrejas que estão levando o povo a se apoiarem nos amuletos, nos objetos, estas igrejas não têm a condição de levar o pecador ao arrependimento. Então, se não tem essa condição, jamais essas igrejas levarão os pecadores à salvação. Glória a Deus. Obreiro Wesley, veja agora qual será aí o próximo livro, capítulo e versículo. Lucas capítulo 23, versículo 45. E rasgou-se pelo meio do véu do santuário. Versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Então o próximo capítulo aí ficou no livro de Lucas. Lucas 23 é onde fala a respeito do véu que se rasgou. Então, obreiro Wesley, aqui vai falar a respeito da grande vitória, porque antes da vinda de Jesus, eram poucas as pessoas que tinham acesso a falar com Deus. Não é que nem nos dias de hoje, aonde desde o altar até o átrio, as pessoas elas têm acesso a falar com Deus, para falar com Deus, através da oração. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele nos deu essa grande vitória. Ele rasgou o véu de cima para baixo, quando ali Ele triunfou na cruz do Calvário, sobre todo o inferno, ou seja, Ele despojou todo o inferno naquele dia na cruz do Calvário. Ele venceu o inferno. E é por isso que aqui, quando a Bíblia fala que ele rasgou no meio o véu do santuário, era o impedimento que havia naquele tempo para o homem se achegar a Deus. Veja que no Antigo Testamento
Ali a Bíblia vai falar, por exemplo, vamos ver ali, começar de Noé. Começando ali de Noé, a Bíblia fala muito ali a respeito de Noé. Por quê? A respeito de Noé. Porque Noé foi a pessoa escolhida naquele tempo para Deus trazer a mensagem para o restante do povo. Então, depois de Noé, veio os demais. E ali nós podemos citar Abraão, citar Jacó, Isaac, Moisés. Estou citando aqui, de repente não vai sair aí numa ordenança, mas estou citando o nome de pessoas que vieram neste mundo, nesta terra, ali no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, e que elas receberam essa responsabilidade de anunciar na terra a palavra, a ordenança divina. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E até ali Jesus Cristo, você vai ver que eram poucas pessoas que recebiam essa condição de falar com Deus. Eram poucos profetas. No dia de hoje existem muitos. Vamos lá então, para nós entender mais referente a este capítulo aí de Lucas. E fala que rasgou o véu no meio, rasgou o véu pelo meio, o véu do santuário. Então Jesus clamou: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E dito isto, expirou. Então ali, quando Jesus Cristo, ele na cruz do Calvário, ele diz: Pai, entrego a ti o meu espírito. Ali significa dizer que já tinha se consumado, ou seja, já tinha se cumprido toda a missão que o Pai havia dado para o Filho. Quando ele expirou ali, que ele partiu deste mundo, aqui ele entrou no mundo espiritual, de onde ele já tinha vindo. Ele mesmo disse: entrego nas tuas mãos o meu espírito. Naquela hora, Jesus sai deste mundo dos homens e entra no mundo dos espíritos, ou seja, no mundo espiritual. Foi quando ele foi lá no Hades, ou seja, no inferno, e ali a Bíblia vai dizer que ele pregou lá embaixo para aquelas almas que haviam sido condenadas no tempo de Noé. Aquele povo que não acreditou na mensagem que Deus entregou a Noé naquela época para anunciar ao povo. Ali Jesus Cristo pregou para aquele povo que havia sido condenado. E também naquele tempo, quando Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário, triunfou na cruz do Calvário, ele também ali abriu as portas do cativeiro. Ou seja, todas aquelas almas, obreiro Wesley e você que nos ouve do outro lado, todas as almas que estavam cativas, estavam presas embaixo da terra, Jesus ali abriu o portão, aquele portão do cativeiro, onde estavam aquelas almas das pessoas que serviram a Deus no Antigo Testamento. Veja que elas não foram para o céu, aquelas almas. Elas ficaram retidas embaixo. Isso. Elas não foram para cima, elas ficaram embaixo. Elas só foram para cima a partir do momento que Jesus Cristo triunfou, ou seja, quando Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário. Então, ali houve uma libertação para as almas que haviam morrido ali no Antigo Testamento, servindo a Deus. Veja que até aquelas pessoas que serviram a Deus no Antigo Testamento, quando morreram, a alma dela não subiu, foi descer. Não que foi para o inferno, não estava no inferno, mas estava em outra repartição, aonde elas estavam lá aprisionadas, e elas só poderiam sair de lá quando Jesus vencesse na terra. Então, quando Jesus venceu aqui na terra, quando ele entregou o Espírito dele na mão do Pai,
ele desceu lá no inferno e ele foi até lá também na repartição onde estavam as almas aprisionadas. E foi quando as portas daquela cadeia se abriu, Jesus Cristo abriu e aquelas almas subiram. Veja que até as almas das pessoas que nessa vida tinham servido a Deus, até eles, quando morreram, a alma deles não subiram, foi descer. Mais uma vez eu repito, não que foram para o inferno, ficaram em uma repartição ali, ou seja, como se numa prisão, aguardando Jesus Cristo vir neste mundo e triunfar sobre o inferno. Ou seja, só Jesus Cristo poderia abrir a porta do céu, só Jesus Cristo poderia tirar aquelas almas do cativeiro para levar para o céu. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve do outro lado, entenda que até hoje continua da mesma forma, é a mesma regra. Somente Jesus Cristo tem o poder de levar a alma do pecador para o céu. Quando há arrependimento dos homens nesta vida, então Jesus Cristo é o único caminho que vai levar a alma do pecador arrependido para o céu. Aleluia, glória a Deus. E o próximo versículo está em Mateus, capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, nós temos aqui agora Mateus, capítulo 3, versículo 11. Então, neste capítulo, obreiro Wesley e a todos que estão do outro lado nos ouvindo, neste capítulo a Bíblia vai falar dos batismos. No dia de hoje as igrejas, devido à maioria estarem caídas, eu posso falar isso com toda e absoluta certeza, porque essa é a realidade no dia de hoje. Neste capítulo, a Bíblia está falando a respeito dos 3 batismos. Então começa aí a respeito do batismo de João Batista. A Bíblia começa falando aí do batismo do arrependimento, que foi aquele batismo realizado por João Batista, onde ele, no Rio Jordão, ali começou a batizar o povo nas águas do Rio Jordão. E a Bíblia diz que grande era a multidão que foi ter com João Batista para se batizarem também nas águas. E indo mais além, a Bíblia vai dizer que naquele tempo, certo dia as pessoas ali em filas para serem batizadas por João Batista, João Batista, olhando para aquela imensa fila, ele chegou a chamar ali algumas pessoas raça de víboras. Bispo, o que quer dizer isso? Raça de víboras. Por que João Batista chamou ali algumas pessoas raça de víboras? Então, meu irmão, minha irmã, entenda agora de forma mais profunda porque João Batista, ele chamou ali algumas pessoas raça de víboras, porque tinha pessoas ali naquela fila que elas estavam ali apenas no intuito de serem batizadas nas águas por João Batista, porque as pessoas já tinham João Batista como profeta de verdade. Então ali, muitas daquelas pessoas diziam no coração delas que se elas fossem batizadas por João Batista, porque ele era um profeta já considerado, foi um profeta que teve a sua aceitação como profeta, foi confirmado isso na terra. Então, quando isso aconteceu, aquelas pessoas, elas ali começaram a procurar João Batista para também se batizarem, descer as águas, e foi grande a multidão, porque elas diziam: se eu for batizada por João Batista, eu vou ser salva.
Obreiro, mas veja que não bastava apenas aquelas pessoas serem batizadas por João Batista para ser salvo. É que nem no dia de hoje. Por mais que o bispo Lima seja um ministro, um profeta, aprovado na terra por Deus no meio do povo, por profeta de verdade, não significa que as pessoas vão ser salvas só porque eu batizei elas. Assim foi o que aconteceu naquele tempo. As pessoas, elas correram, foi grande a multidão, procurar João Batista para serem batizadas nas águas. Vamos lá, porque se você for batizada por João Batista, você será salvo. Mas o que acontece, meus irmãos, minhas irmãs, é que, infelizmente, nos dias de hoje, o que aconteceu no tempo de João Batista, acontece também na nossa geração. Porque não basta apenas a pessoa ser batizada por um profeta de verdade. Ela vai ter que se arrepender. O que vai levar ela à salvação é o arrependimento. Então é por isso que ali João Batista, quando ele olha para aquele povo, ele ali utiliza destas palavras, raça de víboras. Por quê, bispo? Porque no meio daquela multidão, existia ali muitas pessoas que estavam vindo para se batizar com João Batista nas águas, mas no coração delas, elas não estavam vindo determinadas para se arrepender dos seus pecados, se arrepender da sua vida errada que levavam. Então é por isso que João Batista chamou ali muitas daquelas pessoas de raça de víboras. Em outras palavras, o que adianta ser batizada por mim, estas pessoas, se elas não se arrependerem? Porque o que tornava o batismo de João Batista válido na terra era o arrependimento do povo. Glória a Deus. Então, infelizmente, no dia de hoje, muitas pessoas estão aí repetindo o mesmo erro daquele povo do passado. Então, no dia de hoje, podemos chamar também muitas pessoas de raça de víboras, porque muitas se batizam, mas não procuram se arrependerem dos seus maus caminhos. Mais uma vez eu repito, não adiantou naquele tempo as pessoas se batizarem com João Batista nas águas, se elas não se arrependeram. Se elas não se arrependeram, por mais que se batizaram com João Batista, elas não foram salvas. Lembrando agora aqui dos outros batismos, obreiro Wesley. Tem mais aí, fala a respeito de outros, não é isso? Além do batismo de João Batista, fala aí do outro batismo que vem através de Jesus Cristo, não é isso? Veja aí, só leia para mim novamente. Sim, bispo Lima. Aqui no versículo 11 fala: eles vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui no versículo 11 está falando que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Então aqui já vai ser os batismos que só Jesus Cristo pode realizar eles. Agora eu entendi aqui, obreiro Wesley. Eu tinha esquecido aqui do final da mensagem. Igreja, então veja que nessa mensagem começa falando do batismo realizado pelo João Batista, que é o batismo do arrependimento. Este é o primeiro batismo, que é o primeiro batismo que o cristão passa por ele assim que vem para Cristo, vem para a igreja. Aí aqui nessa mensagem vai falar a respeito do segundo e do terceiro batismo, que o segundo aqui é com o Espírito Santo e com fogo, que passa a ser o terceiro. Então veja que nestes batismos, cada um deles tem uma, eu posso dizer, objetividade. O batismo de João Batista nas águas é para o arrependimento. Olha, veja qual a finalidade do batismo nas águas, feito por João Batista, para o arrependimento. Então toda pessoa que se batiza nas águas, ela já deu o primeiro passo, obreiro Wesley, para o arrependimento.
A partir dali ela tem que procurar se arrepender dos maus caminhos que ela havia andado naquela vida antiga. Então, passando aqui para o segundo batismo, que é o batismo com o Espírito Santo, que é o batismo feito por Jesus Cristo. O próprio João Batista diz, ele disse: vem depois de mim, e que é mais poderoso do que eu. Ele falou que viria depois dele uma pessoa mais poderosa do que ele. E aí ele diz que este batizaria com o Espírito Santo. De quem que João Batista está falando? De Jesus Cristo. Então Jesus Cristo aqui, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, o que eu quero que as pessoas entendam do outro lado? Veja, o primeiro batismo, realizado por João Batista, tem como finalidade o arrependimento. O segundo, com o Espírito Santo, que é o batismo que purifica, que nos purifica. E com fogo, é aquele que vai nos fazer reluzir neste mundo. Olha que forte. Então, um batismo é para o arrependimento, o outro é para a purificação, a santificação. E aqui o terceiro batismo, com fogo, é aquele que vai nos fazer reluzir. Então, se aprofundando mais a respeito dos três batismos, depois que a pessoa está batizada no Espírito Santo, ela vai poder passar pelo batismo do fogo. E aqui é onde está a parte mais profunda. Por quê, bispo? Porque para a pessoa ser mergulhada no fogo e sair viva, ela tem que ter o batismo, os dois batismos. O primeiro e o segundo. O primeiro, que é o do arrependimento, e o segundo, que é o do Espírito Santo. Ela só pode resistir o terceiro batismo, que é o batismo com fogo, se ela tiver estes dois batismos com ela. Porque aqui o batismo com fogo é como se fosse o ouro passando pela fornalha, passando pelo fogo. A própria Bíblia vai dizer que nós somos provados como o fogo, ou seja, como o ouro é provado no fogo. Então veja aí a importância do cristão se batizar nas águas e procurar se arrepender, para depois ser batizado com o Espírito Santo. Olha que forte. Quem faz o batismo com o Espírito Santo, bispo? É Jesus. Quem faz o batismo com fogo? É Jesus. Então, a partir do momento que você passou pelo batismo nas águas e se arrependeu, em seguida vai passar pelo batismo com o Espírito Santo. E em seguida passará pelo batismo com fogo. Então, para entrar no fogo e sair do fogo reluzindo, tem que ser o crente aprovado. E agora eu vou explicar com mais clareza. Este terceiro batismo significa as provações que nós cristãos vamos enfrentar aqui na terra depois do segundo batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. Estas provações, elas vão ser comparadas à fornalha, ou seja, elas vão ser comparadas ao fogo. Então significa que nós vamos passar pelo fogo. É como se nós fôssemos mergulhados agora no fogo. No primeiro batismo nós somos mergulhados nas águas. Agora no último batismo, que é o batismo do fogo, é como se nós fôssemos mergulhados no fogo. Então é por isso que diz, ele batizará com o Espírito Santo, e aí o outro, e com fogo. Então, no final, significa dizer que somente aqueles que estão em Cristo de verdade é que serão aprovados, porque todos terão que passar pelo fogo, que nem o ouro. Para o ouro reluzir, ele tem que ser provado no fogo. Aleluia, glória a Deus. Mas eu sei que alguém vai dizer: ah, bispo, mas essa sequência aí tem que ser batizado nas águas, depois vai ser batizado com o Espírito Santo, depois batizado com fogo. Mas tem pessoas que foram batizadas mesmo antes de descer as águas. É verdade. Porém, isso aí é uma exceção.
Isso é uma exceção. São poucas as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mesmo antes de terem descido as águas. São poucas pessoas. E isso aconteceu lá no passado. Eu posso lembrar aqui do caso lá em que o apóstolo Pedro estava pregando ali na casa de um certo homem. Deixa eu ver se eu me lembro agora aqui. Se não me falha que a memória, foi Cornélio. Ele pregando ali na casa daquele homem, quando de repente o Espírito Santo desceu sobre aquela casa e batizou aquela família, obreiro. E ali, quando o apóstolo Pedro se deparou com aquele sinal dado por Deus, onde a família de Cornélio foi batizada com o Espírito Santo antes dele descer as águas, ali Pedro falou: se o próprio Deus batizou eles com o Espírito Santo, quem sou eu para se negar a batizar essa família nas águas? Olha que forte. E aquilo aconteceu naquele tempo, que foi para abrir os olhos de Pedro, né? Pedro ainda estava naquela visão de que o evangelho tinha que ser pregado só para os judeus. Tanto que de início ele não aceitou ali a versão de Paulo, né? Paulo, conhecido como o apóstolo que Jesus levantou para anunciar o evangelho aos gentios, ou seja, expandir o evangelho a toda criatura, como hoje nós temos este entendimento. Então aquilo aconteceu diante de Pedro, o apóstolo Pedro, que foi para ele entender que Jesus Cristo verdadeiramente tinha aparecido para o apóstolo Paulo, e que o apóstolo Paulo não estava inventando ali uma história. Amém, meus irmãos, vocês que nos ouvem do outro lado. É por isso que não é comum ser um grande número de pessoas que venha receber aí o batismo do Espírito Santo, mesmo antes de descer as águas. Pode acontecer, bispo? Pode acontecer. Pode acontecer no dia de hoje. Pode acontecer de alguém ser batizado antes do batismo nas águas, ser batizado com o Espírito Santo. Amém? Creio que vocês que estão do outro lado entenderam perfeitamente a respeito do assunto. Meus irmãos, minhas irmãs, é um assunto profundo. Este último capítulo aqui do livro de Mateus, onde o obreiro Wesley abordou aqui, comentando a respeito dos 3 batismos. Poucas pessoas sabem a respeito destes 3 batismos. Muitas pessoas na igreja não têm aí, não tem o segundo batismo, quando não tem o terceiro. E, meus irmãos, eu posso dizer que o terceiro batismo vai ser agora, na reta final. Todos nós temos que passar por uma situação a qual nós temos que ser batizados no fogo, com fogo, como diz aqui a própria palavra de Deus. Todas as pessoas que um dia serviram a Jesus Cristo nessa vida, elas passaram por uma situação na qual elas se sentiram como se fosse passando por dentro de uma fornalha de fogo. Assim também somos nós. Vai chegar uma hora que você vai se sentir assim, como se tivesse que passar por dentro de uma fornalha de fogo. Vai enfrentar provações dificílimas. Você que já foi batizado no primeiro batismo verdadeiramente, já foi batizado no segundo, você vai ser aprovado no terceiro, que é onde nós vamos passar pelo fogo, como se fosse mergulhado no fogo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Lembrando, com exceção, algumas pessoas que podem ser batizadas com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Em seguida, a pessoa, acontecendo assim, a pessoa que foi batizada no Espírito Santo antes, ela vai procurar se batizar também nas águas. Glória a Deus. Obreiro Wesley, este assunto dá para fazer um sermão. Por quê, bispo? Porque se fala de batismo, uma coisa que as igrejas ultimamente não tocam neste assunto, não se aprofundam neste assunto. Mas por que, bispo, que as igrejas não se aprofundam
nestes assuntos é tão importante para nós cristãos, porque, na verdade, poucas igrejas têm essa autoridade para batizar o povo no Espírito Santo e no fogo. A maioria delas batizam com o batismo de João Batista, que é o do arrependimento, que é aquele que as pessoas descem nas águas. Agora, este batismo, que a Bíblia diz que é Jesus Cristo quem batiza, que é com o Espírito Santo e o com fogo, este batismo, poucas igrejas vai poder realizar eles. Por quê, bispo? Porque a igreja que tem autoridade para realizar estes dois batismos, que é o batismo de Jesus Cristo, são as igrejas verdadeiras. Somente as igrejas verdadeiras é que têm autoridade para realizar estes batismos. O primeiro batismo qualquer igreja realiza. Qualquer igreja realiza o batismo nas águas. Mas os demais batismos, que a Bíblia diz que é Jesus Cristo quem batiza. Então, a igreja que tem verdadeiramente, eu posso dizer, ali a assinatura do Cordeiro embaixo, como igreja verdadeira, igreja que Jesus Cristo se responsabiliza por ela, somente essas igrejas é que terão autoridade para batizar o povo com o batismo de Jesus Cristo. Mais uma vez eu toco no assunto. É por isso que no dia de hoje as igrejas têm deixado de falar neste assunto, tocar neste assunto, e estão aí enganando o povo, enganando multidões com seus amuletos, com seus objetos. Então isso é uma doutrina caída, eu repito, não leva o povo a ser formado para Deus, não leva o povo a passar a ser um povo de jejum, a passar a ser um povo de oração, a passar um povo de meditação na palavra. Esta doutrina caída dos objetos, dos amuletos, não forma o povo verdadeiramente para servir a Deus. E é por isso que nessas igrejas caídas não tem lá o batismo com o Espírito Santo e nem tampouco com fogo. Glória a Deus. Até aqui eu fico. Vou deixar aqui com as palavras do obreiro Wesley. Aguardo aqui uma próxima oportunidade. Lembrando que o Bispo Lima é o fundador da Igreja Fogo da Glória de Deus do Brasil. Você que nos ouviu, deixe suas perguntas e em breve o Bispo estará respondendo. Você que está nos ouvindo, continue aguardando que no próximo vídeo o Bispo Lima voltará com mais explicações da Bíblia.